A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Aqueles que nunca recebeu uma paz. Hoje eu estou aqui, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Faz com que você entenda o que significa uma paz. Amém? Então, mais uma vez, levando aqui as boas novas que o Senhor Jesus deixou. Ele levou, entregou, e agora entregou para mim, agora eu estou entregando para vocês aí do outro lado, amém? E não é por um acaso que ele me envia outros aí, né, pregando o evangelho, para que aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda estão fracos, aqueles que estão, né, no caminho da perdição, que Deus venha acolher. Nós pedimos todo momento isso. Porque de ver um irmão da gente, um ser humano, né? Uma vida, uma alma sendo perdida. Isso entristece a gente, né? Então, que Deus abençoe ricamente vocês, né? Abençoe aqui meus vizinhos, cada um, com uma bênção especial, que é conhecer a verdade, o Espírito Santo. Amém? Eu estou no livro de João, capítulo 15. Olha o que Deus diz aqui, no capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Poxa, a videira verdadeira. Mas não podia ser só a videira? Não. Porque tem muita gente achando que é Cristo. O Senhor Jesus disse: muitos vêm por aí dizendo eu sou o Cristo. Muita gente dizendo eu curo, eu liberto. Não, o homem não cura nem liberta. Nem ele mesmo. No dia que ele dá uma dor de barriga, ele corre para o banheiro e se não morrer logo. Uma dor de dente, caça um remédio. Né? Então veio o que significa videira verdadeira. Isso é uma figura de linguagem. O ser humano, que ele diz que é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Mas nós somos o ramo, né? Ele diz aqui: todos ramos que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Então Jesus corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que ele produza mais fruto ainda. Mas ele disse aqui, ó: eu sou a videira verdadeira e o pai é o agricultor. O título é assim: eu sou a videira. Não, a videira e os ramos, que quer dizer nós, o ramo. Quando nós não estamos agarrados em Jesus Cristo, significa o ramo cortado. Amém? Este fruto, nós só damos fruto quando nós estamos com Jesus. Você sem Jesus, sem a verdade, sem o caminho, sem a vida. O homem não tem vida, sem Jesus ele não tem vida não. Pode ser até na convivência do mundo: eu estou vivo, vai lá, come, bebe, se prostitui, vai para o vício, tudo. Ele não tem vida não. A Bíblia diz: se querem a mim, ou andar comigo, ou viver comigo, perdê-la a sua vida. Então, quando você faz a sua vontade, você não está fazendo a vontade de Deus. Você não anda com Deus. Porque a vontade do homem é diferente da vontade de Deus. Deus quer que nós seja salvos. O homem quer o quê? Quer a vontade do mundo. Quer se espalhar. Muitos não dizem assim: eu tenho que aproveitar enquanto eu estiver aqui na terra. Pois é, de você estar aproveitando a se preparar para ter a salvação, não. Você está se preparando para se perder. Amém? Então, quando o Senhor Jesus diz que nós somos ramo, é porque nós temos que andar ligado na videira. Então ele disse: ele disse aqui, aquele que não dá fruto, ele corta. Né? E aquele que der, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda.
Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus tem pregado dia e noite. Dia e noite. Porque nós, se nós temos alguma sujeira no nosso coração, por quê? Porque nós damos mais ouvido ao mal do que o bem. Nós damos mais ouvido o homem, o Satanás, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz, aquele que dá mais, aquele que dá mais ouvido, aquele que tem mais prazer do pai, na mãe, no filho, na esposa, no esposo, ou em qualquer fazenda, qualquer coisa, carro, casa, não é digno de mim. Então o Senhor Jesus diz assim, em primeiro lugar tem que ser para mim. A tradução é essa. E quando nós não temos Jesus Cristo em primeiro lugar, não vai botar ele em segundo, em terceiro, em quarto, que ele não aceita não. Tá? Então tem que ser em primeiro lugar. Amém? Então ele diz aqui, por que ele diz? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aquele que crê, aquele que pega a palavra e acredita e vive nela, esse está o quê? Está limpo. Amém? E diz assim, permaneceis em mim e eu vos permaneceis em vós. Ou seja, veja como não ou seja, é vice-versa. Você está com Jesus, Jesus está contigo. Não pode andar Jesus com a gente e nós andar com o diabo. Não, aí já isso não concorda. Isso não é um paralelo. Não, isso não se coloca, né? Se coloca como o oposto. Por isso que Deus diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, se eu não me engano, ou é capítulo 15, se eu não me engano. Até através dito, né, um profeta, Deus mandou um profeta para Josafá, para Asa, perdão, o rei Asa, né? Diz assim, eu estou com você enquanto você está comigo. Mas o Senhor Jesus fez ali algo importante que Deus enviou, para que nós tenha vida quando nós acompanhamos Ele. Deus não deixa nós, não, nós que deixa Deus. O ser humano é assim. Amém? Então diz assim, permaneceis em mim e eu permaneceis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Então, meus amados irmãos, você que não está em Cristo ainda, volte para Ele. Se você já foi e está separado, está longe, e que você não sente nem o cheiro. Aquele lá em Lucas, capítulo 15, aquele que saiu com a herança, não estava mais nem sentindo nem o cheiro. Só estava sentindo o cheiro da comida do porco. E não podia nem comer, porque não era para ele, era por pouco. Então veja, mas quando ele acordou, ele disse, eu irei para o Pai. Ainda que eu não sou digno de ser chamado pai, nem servo, mas eu vou para lá. Eu sei que lá ele tem comida à vontade, ele tem o que eu preciso. Ele estava necessitado não só de comida, mas de vida. Amém? Então, e ele voltou. Então, volte também. Seja esta oportunidade que Deus está te dando para você voltar para Cristo. Então, e ele disse, né? Aqui, assim, vós o podeis dar, se não crerdes em mim. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Homem nenhum é nada. Amém? Então, isso é uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha mão e peço a misericórdia do Senhor para com este povo que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Abra o coração dele, Senhor. Dê entendimento para que ele possa conhecer que essa possa ser a última oportunidade de uma, ou de duas, ou de três, mas que eles possam entender, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está falando com eles. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima.